Massacre de Caldeirão. Uma tragédia esquecida em meio ao sertão nordestino, um episódio brutal se desenrola. A dizimação da comunidade de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, situada no município do Crato, região do Cariri, Ceará. No dia 11 de maio de 1937, 200 homens da Polícia Militar Cearense, armados com fuzis e metralhadoras, invadem o pacato povoado. A operação é reforçada por bombardeios lançados de 2 aviões, enviados pelo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. A comunidade de Caldeirão, formada por romeiros, flagelados da seca, camponeses e negros, majoritariamente provenientes de Juazeiro do Norte, onde buscaram as bênçãos do Padre Cícero, foi estabelecida em 1926. Padre Cícero cedeu as terras ao beato José Lourenço, que liderava o grupo. No seu auge, Caldeirão abrigava cerca de 2.000 habitantes que viviam em uma espécie de cooperativa, produzindo tudo o que necessitavam: machados, enxadas, foices, frutas, cereais, verduras, roupas e panelas em sistema de mutirão, compartilhando os frutos do trabalho conforme as necessidades de cada um. A ameaça à ordem estabelecida para a elite do Crato, a próspera comunidade religiosa, representava uma ameaça ao latifúndio, ao esquema de exploração dos camponeses e ao poder conservador da Igreja Católica. José Lourenço, analfabeto e penitente, era pintado como um perigoso líder comunista, capaz de articular um levante contra a ordem pública. Espalhou-se o rumor de que a comunidade abrigava foragidos do levante comunista de 1935 em Natal. O primeiro ataque em 11 de setembro de 1936, policiais civis e militares invadiram o povoado, sem encontrar o beato José Lourenço, que se escondera nas matas da Serra do Araripe. Frente à pacificidade dos habitantes, os invasores optaram por incendiar as casas, expulsar os moradores e saquear seus bens. Mas os habitantes retornaram aos poucos, reerguendo suas vidas. A reação brutal: o governo, então, enviou o capitão José Bezerra e 11 soldados da polícia de Juazeiro do Norte para espionar o povo de Caldeirão. Contudo, os espiões foram descobertos e entraram em confronto com os camponeses, resultando na morte do capitão Bezerra, 3 soldados e 5 camponeses. Este incidente accendoi a faisca que culminu na tragédia. O massacre na madrugada de 11 de maio de 1937, sob o pretexto de eliminar uma ameaça, 2 aviões e 200 soldados devastaram o povoado. Os moradores foram metralhados, e os sobreviventes, caçados por policiais e jagunços a serviço dos coronéis. Muitos dos que escaparam à primeira investida foram mortos de forma cruel, inclusive degolados. O exército não registrou a operação e, até hoje, nega o massacre. Comparação com o cangaço: o movimento do cangaço, liderado por figuras icônicas como Lampião, também enfrentou a brutalidade do Estado e a repressão das elites. Ambos os episódios refletem a resistência dos sertanejos contra a opressão e a injustiça social. Enquanto os cangaceiros eram considerados bandidos e perseguidos implacavelmente, a comunidade de Caldeirão foi destruída sob acusações infundadas de fanatismo e comunismo. Em ambos os casos, o sertanejo se viu entre a cruz e a espada, buscando formas de sobreviver e resistir em um ambiente hostil. Esses acontecimentos revelam a tensão entre o poder instituído e as comunidades que ousavam desafiar a ordem social vigente. Caldeirão e o cangaço são capítulos dolorosos da história nordestina, marcados pela luta, resistência e, infelizmente, pela tragédia. A luta pela sobrevivência e identidade, apesar das diferenças em suas motivações e métodos, tanto a comunidade de Caldeirão quanto os cangaceiros simbolizam a busca desesperada dos sertanejos por dignidade, autonomia e justiça. Caldeirão, com sua organização comunitária e foco na autossuficiência, oferecia um modelo alternativo de vida no sertão, baseado na solidariedade e no compartilhamento dos recursos. Já o cangaço, com suas incursões ousadas e sua resistência armada, representava a resposta violenta de quem não via outra saída diante da opressão e da miséria. A narrativa dos vencedores, a elite do Crato e os poderosos da região utilizaram a mídia para moldar a narrativa, apresentando a comunidade de Caldeirão como um foco de fanatismo perigoso. Similarmente, os cangaceiros foram demonizados como criminosos implacáveis, apesar de muitos deles terem sido forçados ao cangaço pela injustiça social e a exploração. Consequências e legado: a destruição de Caldeirão e a perseguição aos cangaceiros deixaram marcas profundas no imaginário coletivo do Nordeste. As histórias desses grupos resistem como testemunhos da coragem e da resiliência dos sertanejos. Hoje,
Há um reconhecimento crescente da complexidade dessas figuras históricas e de suas lutas, que vão além da simplificação feita pelos registros oficiais da época. Reflexões finais. Ambos os episódios destacam a tensão histórica entre o poder instituído e os movimentos populares no sertão nordestino. Eles lembram que a busca por justiça social e direitos básicos é uma constante na história humana, muitas vezes enfrentando a resistência violenta daqueles que se beneficiam da ordem estabelecida. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e o movimento do cangaço nos convidam a refletir sobre as dinâmicas de poder, resistência e sobrevivência que continuam a moldar as sociedades contemporâneas. Eles são símbolos de um Nordeste que, apesar das adversidades, mantém viva a chama da resistência e da esperança. A história do cangaço. O movimento do cangaço foi um fenômeno social que ocorreu principalmente no sertão nordestino, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Os cangaceiros, muitas vezes liderados por figuras lendárias como Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, enfrentaram a dura realidade do sertão, marcada pela seca, pobreza e exploração. As raízes do cangaço. O cangaço tem suas raízes na difícil vida no sertão, onde as condições climáticas e a falta de políticas públicas eficazes levaram muitos sertanejos à miséria. A concentração de terras nas mãos de poucos, conhecida como latifúndio, e a exploração dos trabalhadores rurais criaram um ambiente de extrema desigualdade. Muitos homens, sem outras opções, entraram para o cangaço como uma forma de sobreviver e resistir à opressão. O surgimento dos cangaceiros. Os primeiros cangaceiros surgiram como jagunços, homens armados a serviço dos grandes fazendeiros, que os contratavam para proteger suas terras e interesses. No entanto, com o tempo, muitos desses jagunços se rebelaram contra seus patrões e formaram grupos independentes. Esses grupos passaram a viver de saques, extorsões e confrontos com as forças policiais e militares. Lampião e Maria Bonita. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, é a figura mais icônica do cangaço. Nascido em 1898, Lampião entrou para o cangaço após a morte de seu pai em um conflito com a polícia. Sua habilidade estratégica e seu carisma o tornaram líder de um dos mais temidos grupos de cangaceiros. Ao seu lado, Maria Bonita, a primeira mulher a integrar um grupo de cangaceiros, tornou-se também uma figura lendária. Juntos, Lampião e Maria Bonita representaram a face mais conhecida do cangaço. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, um refúgio de esperança. Enquanto os cangaceiros optaram pela resistência armada, a comunidade de Caldeirão buscou uma alternativa pacífica para enfrentar as adversidades do sertão. Sob a liderança do beato José Lourenço, os habitantes de Caldeirão criaram uma comunidade autossuficiente baseada na cooperação e na partilha. A vida em Caldeirão. Caldeirão foi fundada em 1926 por recomendação do padre Cícero, que cedeu terras ao beato José Lourenço. A comunidade floresceu, chegando a abrigar cerca de 2.000 habitantes. Em Caldeirão, as pessoas viviam em um sistema cooperativo, onde todos trabalhavam juntos e os produtos eram divididos conforme a necessidade de cada um. Produziam alimentos, ferramentas, roupas e outros bens de consumo, criando uma economia autossuficiente em meio ao sertão. A perseguição e o massacre à prosperidade e à independência de Caldeirão atraíram a desconfiança e a hostilidade das elites locais. José Lourenço foi acusado de ser um líder comunista e a comunidade foi vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Em setembro de 1936, a polícia invadiu o povoado, mas não encontrou motivos para reprimir os habitantes, optando por destruir suas casas e saquear seus bens. Mesmo assim, os moradores retornaram e reconstruíram suas vidas. A situação piorou quando, em um confronto com a polícia, alguns camponeses e soldados foram mortos. Este incidente foi usado como pretexto para um ataque definitivo. Em maio de 1937, aviões e soldados foram enviados para destruir Caldeirão, resultando na morte e dispersão de seus habitantes. A brutalidade do massacre e a ausência de registros oficiais transformaram Caldeirão em um símbolo de resistência e martírio. O legado do cangaço e de Caldeirão. Ambos os movimentos deixaram um legado significativo na cultura e na história do Nordeste. O cangaço e a comunidade de Caldeirão representam duas faces da resistência sertaneja, uma armada e violenta, a outra pacífica e cooperativa. Ambos, no entanto, enfrentaram a mesma opressão e buscaram, cada um a seu modo, construir uma vida digna em meio à adversidade. A memória viva. A memória de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros continua viva na literatura de cordel, no cinema e na música popular.
Eles são vistos tanto como bandidos quanto como heróis, refletindo a complexidade de suas vidas e a ambiguidade moral de suas ações. Caldeirão, por sua vez, é lembrado como um exemplo de comunidade idealista que buscou uma alternativa de vida baseada na solidariedade e na autossuficiência. A tragédia de seu fim é um lembrete sombrio das forças que resistem a mudanças sociais e da violência que muitas vezes acompanha a busca por justiça. Reflexões finais. Os acontecimentos de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e do movimento do cangaço nos convidam a refletir sobre as dinâmicas de poder, resistência e sobrevivência no sertão nordestino. Eles são capítulos dolorosos, mas essenciais, da história brasileira, marcados pela luta contínua contra a injustiça e pela busca incessante por dignidade. Hoje, é crucial lembrar e estudar esses episódios, não apenas para honrar a memória daqueles que sofreram, mas também para compreender as raízes das desigualdades e injustiças que persistem. Ao examinar o passado, podemos encontrar inspiração e lições para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais justo e equitativo. A influência na cultura popular. A saga dos cangaceiros e a tragédia de Caldeirão influenciaram profundamente a cultura popular brasileira. Além da literatura de cordel, que retrata com vivacidade as histórias e lendas do cangaço, o cinema brasileiro produziu diversos filmes que abordam esses temas, como O Cangaceiro, 1953, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. A música nordestina, especialmente o forró e o baião, também celebra e perpetua a memória desses personagens e eventos. Literatura de cordel. A literatura de cordel é uma expressão cultural rica e diversificada que floresceu no Nordeste brasileiro. Esses folhetos narram histórias de amor, aventura e heroísmo, frequentemente inspiradas em figuras históricas como Lampião e Maria Bonita. A narrativa do cordel, com sua rima e métrica características, tornou-se um veículo poderoso para a preservação da memória e das tradições nordestinas. O cinema e a televisão. O cinema novo brasileiro, movimento cinematográfico dos anos 1960, abordou de forma crítica e poética as realidades sociais e econômicas do sertão. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha exploraram a vida dos cangaceiros e os dilemas do sertanejo, combinando elementos de realismo e simbolismo. Mais recentemente, séries de televisão e documentários têm revisitado esses temas, trazendo novas perspectivas e pesquisas sobre o cangaço e Caldeirão. Conclusão: Memória e Justiça. A história de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e do movimento do cangaço nos desafia a confrontar nosso passado com honestidade e empatia. Essas narrativas de resistência e sofrimento são fundamentais para entender as injustiças sociais que ainda persistem no Brasil. Ao lembrar dessas histórias, mantemos viva a chama da luta por um país mais justo e humano, onde a dignidade e os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. Continuação da pesquisa e educação. Para continuar honrando a memória dessas comunidades e figuras históricas, é essencial promover a educação e a pesquisa sobre o cangaço e Caldeirão. As universidades, centros de pesquisa e instituições culturais têm um papel crucial em preservar e divulgar essas histórias, garantindo que as gerações futuras compreendam a importância desses eventos na construção da identidade e da história do Nordeste e do Brasil como um todo. Os estudos sobre o cangaço e Caldeirão também podem oferecer valiosas lições sobre a resistência à opressão e a capacidade humana de criar formas inovadoras de vida comunitária e solidariedade em face de adversidades extremas. Ao examinar essas histórias com um olhar crítico e compassivo, podemos encontrar inspiração e orientação para enfrentar os desafios contemporâneos e construir um futuro mais equitativo e sustentável. O papel da memória na transformação social. A memória das lutas e sofrimentos do passado tem o poder de inspirar e mobilizar ações para a transformação social. Ao lembrar e honrar a história de Caldeirão e dos cangaceiros, reafirmamos nosso compromisso com a justiça social